Êxodo 10, Deus ameaça Faraó com a praga. Logo no início da Bíblia, um dos primeiros livros, Êxodo 10, versículo 8 em diante. Amém? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Diga, quais são os que devem ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos meninos, e com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Diga, festa do Senhor. Temos. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, te pedimos que a tua palavra, que é espírito e que é vida, que ela venha se manifestar, meu Pai, nesta noite. Que ela venha trazer, meu Pai, entendimento. Que ela venha trazer luz. Que ela possa nos guiar. Que ela seja uma palavra rema para cada pessoa que está nesta noite, meu Pai. Senhor, comece falando comigo. Ministre ao meu coração, à minha alma. Nos dê, meu Pai, entendimento. Nos dê direção, compreensão. Que o teu Espírito, o Deus Espírito Santo, que habita em nós, possa se manifestar esta noite. Amém? Quantos creem? Amém. Dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso, a qual só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós estamos no mês 7, no mês da honra, a qual estamos entregando toda a honra ao nosso Deus, ao Deus Pai, que enviou o seu Filho, ao Deus Filho que morreu em nosso lugar, para que tivéssemos vida, ao Deus Espírito Santo que habita em nossos corações, em nosso templo. Amém? Vou falar um pouco hoje sobre guerra, e é muito interessante que esses dias Deus tem falado muito sobre guerra. Ele tem trago entendimento sobre o que é uma guerra. Ainda domingo o pastor ministrou sobre as leis da guerra, e é muito interessante que se nós começarmos a observarmos Jesus quando ele estava na terra, tudo que ele fazia, ele aplicava as leis da guerra. Quando ele ia chamar uma pessoa para ser seu discípulo, para fazer uma obra, ele aplicava as leis da guerra. Quando alguma pessoa o procurava com o desejo de segui-lo, ele logo aplicava e dizia: olha, é guerra. E para a guerra, não podemos olhar para trás. Temos que deixar pai e mãe, não podemos parar, voltar atrás, não vamos ter aonde dormir, não vamos ter o que comer, mas nem por isso Jesus teve paz, teve dias de descanso, teve onde dormir e o que comer. Pelo contrário, Jesus e os discípulos dormiam muito bem e comiam muito bem. Amém? E quando se fala de guerra, quando se conversa com uma pessoa que conhece de guerra, um general, um sargento, seja qual for a patente, ele vai falar para você que o pior tipo de guerra são as guerras longas. Não tem coisa pior para uma pessoa, para uma família, para uma nação, quando ela entra em guerra e a guerra começa a se prolongar. E queria se resolver o problema, a guerra queria se vencer o inimigo de imediato. Em um dia queria se destruir o inimigo e conquistar o território. Mas logo aquele dia se prolonga e se torna semanas, meses, anos. Teve guerras que duraram décadas, séculos. E é muito ruim uma guerra longa. É muito cansativo, se gasta muito. Todos os recursos que aquela nação tem são usados para a guerra. Só se pensa na guerra. Não é fácil quando se tem uma guerra longa. Mas quando nós vemos o texto aqui, em que Moisés e Arão eles são chamados para libertar o povo, nós vemos que Moisés e Arão eles tinham uma ideia de que eles iriam chegar diante de Faraó e iam dizer: olha, o nosso Deus, manda dizer que é para que você deixe nós entrarmos no deserto e andarmos por 3 dias para que façamos festa. E eles achavam que seria algo simples, algo fácil, que chegariam diante do rei e que seria rapidamente resolvido e que logo eles iriam tomar o caminho para 3 dias, 3 noites, e lá teriam um encontro com o Senhor e fazeriam uma festa. Mas logo de imediato o faraó ele dá um decreto, ele não aceita, ele dá um decreto e ele fala: não vou liberar o povo. Pelo contrário,
ele ainda coloca castigo maior, faz o povo trabalhar mais horas, de forma mais pesada, e logo em seguida Moisés e Arão, eles desanimam. E novamente Deus manda eles irem lá, falar com Faraó. Deus anima Moisés, anima Faraó e fala, vá novamente falar com Faraó. E quando os dois vão falar, eles começam a entrar numa guerra. E nós temos que ter um entendimento que é uma guerra espiritual, que nós estamos em uma guerra espiritual. Quando Moisés e Arão eles vão diante de Faraó, novamente Faraó não autoriza e começa a vir as pragas. Só que tanto Moisés, Arão, o povo estava cansado, o povo estava sofrendo porque tinha se aumentado as horas de trabalho. Eles agora tinham que ir buscar a palha para formar os tijolos. Então estavam cada vez mais cansados. E as pragas, tanto Faraó quanto os servos de Faraó também estavam cansados. E quando nós lemos o texto aqui, e Moisés e Arão se apresentam a Faraó e falam, liberte o meu povo. Deus mandou você libertar o povo. E Faraó diz, não. E aí os servos de Faraó dizem, até quando vamos continuar desse jeito? Até quando vamos estar em guerra? Tanto Moisés e Arão e o povo de Deus estava cansado, quanto Faraó e os seus servos e os seus exércitos. Se você está cansado, saiba que o diabo também está cansado. Se os dias estão se alongando, não é só para você. A Bíblia diz que Deus fez com que essa guerra se prolongasse. E Ele fez com que o coração de Faraó se endurecesse. E havia um propósito para isso. Esta guerra seria longa, o coração de Faraó se endureceu, e ela foi se tornando dura, cansativa, mas havia um propósito. Deus falou que tinha feito daquele jeito, para que a sua glória e a sua majestade fosse manifesta a todos os povos. Então muitas vezes estamos em guerra e queremos uma resposta rápida. Às vezes a pessoa vem aqui na igreja e ela acha que em um passe de mágica, num estralar de dedos, em uma imposição de mãos, em uma palavra específica, uma orientação e um conselho, tudo vai se resolver. Mas muitas vezes Deus prolonga a guerra, endurece o coração dos inimigos, para que você se fortaleça. Moisés e Arão no primeiro obstáculo já pararam, e Deus teve que animá-los novamente. Deus está preparando você para grandes conquistas, e é na guerra que nós somos treinados. É na guerra que nós somos treinados para as conquistas. E quando eles desanimaram, logo Deus anima eles, e eles novamente voltam para a guerra, e voltam com uma concepção agora real do mundo espiritual. Não é simplesmente chegar e falar, é assim, é desse jeito, hoje vai acontecer. Eles sabiam que iam ter que lutar, que o diabo não ia abrir mão, que o diabo não ia libertá-los, deixá-los livres, e eles iam ter que lutar. Nós entramos no capítulo 10, nós vemos que tanto Moisés quanto Arão e o povo estava cansado, quanto Faraó e os seus servos. Tanto é que Faraó novamente fala assim, olha, então chama eles novamente. Chama Moisés, chama Arão, para que a gente possa conversar novamente. Vamos negociar. E Moisés e Arão, diante de Faraó fala, olha, vocês podem ir. E aí eu acredito que o coração de Moisés e Arão diz, vencemos a guerra. Vamos juntar todo o povo, tudo que nós temos, e vamos ao deserto e vamos celebrar. Mas logo Faraó fala, quem irá com vocês? Vocês podem ir. Eu estou liberando vocês. Vocês venceram. Mas quem vai com vocês? Pergunta para você mesmo. Quem vai comigo? Pergunta para a pessoa do lado agora, bem no ouvido dela. Quem vai com você? E eles começam a negociar, porque Faraó também estava cansado, e ele abre mão, mas ele fala, pode ir, mas quem é que vai com você? Essa que era a pergunta. Essa que é a pergunta que muitas vezes nós temos que responder. Estamos em uma guerra longa. A princípios não temos um entendimento, achamos que tudo vai ser resolvido de uma forma fácil, rápida, em um único dia, com uma simples conversa, com uma simples oração, vamos chegar diante dos espíritos malignos e vamos dizer, deixa nós irmos, e as coisas não acontecem, desanimamos, Deus vem e anima, e começa a estreitar a guerra, começa a vir as pragas, começa a vir o cansaço, e até que você olha, o inimigo cansado também, e você escuta, você pode ir,
mas quem vai com você? Se você tivesse que escolher quem iria com você, quem você levaria? Quem você deixaria no deserto? Porque muitas vezes o diabo vem tentar negociar com a gente. O diabo tenta negociar com você. E nós vemos que a princípio, quando o faraó dá essa ordem, olha, tudo bem, vocês podem ir, mas quem vai com vocês? E aí nós lemos o texto e Moisés começa a falar tudo. Ele começa a descrever, os meninos, eles vão. Os de idade também vão. O nosso gado. Ele começa a descrever tudo que deveria ir. E aí faraó diz, não, aí não. Tudo não. Você pode ir. Você pode receber libertação hoje. Você pode ser liberto hoje. Mas não é tudo que vai. E ele fala e muitas vezes o diabo tenta ministrar as nossas mentes, dizendo, não, deixa seus familiares para trás. Foi exatamente o que Faraó falou. Deixa as mulheres para trás. Deixa os maridos. Muitas vezes quando estamos lutando para que haja uma libertação, para que a gente venha romper, a nossa família venha a ser restaurada, restituída, muitas vezes caímos nas armadilhas do inimigo e começamos a deixar algumas coisas no Egito. E Moisés, ele não abriu mão de nada. Ele não deixou nada para trás. Muitas vezes a mulher, ela começa a entrar numa guerra para que o marido seja liberto. A guerra começa a se prolongar, ela começa a ficar cansada, desanima. E muitas vezes, eu acho que meu marido pode ficar em casa mesmo. Eu vou vir para a igreja, ele fica lá assistindo o futebolzinho dele em casa. De domingo eu venho para a igreja e vou embora rápido. Meu marido está lá em casa, deixa ele no Egito. Muitos maridos deixam as mulheres. O diabo muitas vezes quer deixar as crianças. Muitos pais deixam as crianças em casa. Não, é criança, precisa brincar. Graças a Deus, até os 16 anos, eu era obrigado a ir à igreja. E muitas vezes eu fui de bico para a igreja. Muitas vezes nós estávamos na casa dos meus avós, todo mundo jogando bola, na piscina, aquele sol gostoso, todo mundo conversando, se divertindo. Dava a hora, meu pai falava, vamos se arrumar. Mas pai, deixa eu ficar mais um pouco na piscina, deixa eu jogar uma bola, deixa eu ficar, olha, tal pessoa veio, está aqui, deixa eu ficar com eles. Vamos para a igreja. E hoje eu vejo a diferença que isso faz. De ter pais que não abriram mão dos seus filhos, que não abriu mão das crianças. Não deixe o diabo, na hora do culto, perguntar, quem é que vai? Você pode ir, mas quem é que vai com você? E você dizer, não, meu marido pode ficar, meus filhos podem ficar, o meu esposo pode ficar. Não abra mão. Faraó quis negociar com Moisés, mas Moisés, ele disse, não, as crianças vão, os de idade vão, os doentes vão, os de idade vão, as crianças, os doentes, o gado, todos vão servir ao nosso Deus, vão sair do Egito, atravessar o deserto e celebrar uma grande festa ao nosso Deus. Eu acho que por último, uma das últimas negociações que o diabo tenta negociar com cada um de nós, é com as riquezas, é com a vida financeira. Tem muito crente que entrou nessa guerra, e sempre quando começamos uma guerra, quando vem os primeiros ataques, as primeiras retaliações, esmorecemos, cansamos, mas logo o Espírito vem e renova, e nós entramos em guerra novamente, começamos a lutar, começamos a orar, jejuar pelos pais, pelas mães, pelos filhos, pelas famílias, começamos a ser restaurados, restituídos. Aí o diabo vem e diz, olha, o dinheiro não, as finanças vão ficar. E muitos pais de família dizem, eu estou desempregado, mas está tudo bem. Eu estou fazendo um bico, mas graças a Deus eu estou fazendo um bico. Olha, eu e a minha esposa estamos desempregados, nós estamos vivendo de cesta básica. Deus sabe o que faz. Deus quer assim. Mas Moisés disse, todo o gado, as ovelhas, o gado também vai. Você pode ter libertação. A primeira coisa que o diabo vai abrir mão, quando você se firmar como crente e começar a lutar, começar a orar, a jejuar e dizer, eu vou mudar de vida, eu vou ser liberto, em nome de Jesus. É a primeira coisa que acontece. Rapidamente, o diabo começa a se enfraquecer. O exército de Faraó, os seus servos começam a abrir mão e falar, eu também não aguento essa guerra, o Deus deles é forte, a praga que eles têm mandado contra nós é terrível, pode ir. E rapidamente,
em questão de semanas e meses, você sente uma libertação. Você fala, eu estou liberto, eu consigo adorar a Deus, eu venho para a igreja, levanto os braços e dou glória, graças, honro ao Deus. Mas o diabo vai querer segurar as crianças. Não abra mão dos seus filhos. Traga ele com birra, traga ele chorando. Eu até os 16 anos vinha. Muitas vezes vim com bico. Mas hoje, que nem eu falei, eu vejo a diferença de muitos que ficavam lá, e eu e meus irmãos que íamos para a igreja. Você que é criança, que é jovem, não acha que a melhor coisa é ficar fora das reuniões e dos cultos? Eu naquela época não queria parar de jogar bola, não queria parar de jogar videogame. Tinha a semana inteira, mas parece que a hora do culto era a hora mais gostosa de jogar videogame. Mas graças a Deus, as crianças vão, os de idade vão, os doentes vão, a prosperidade vai, não abra mão. Eu acho muito interessante, eu acredito que toda pessoa em uma guerra tem que ter uma palavra rema. Quando Gideão começou a ser atacado, ele logo liberou uma palavra rema a todo o povo e diz, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eu acredito que quando vinham tentar parar, quando vinham os convites para as festas, quando vinham os convites dos reis para que negociassem, todos falavam, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Nós lemos o texto quando Moisés ele começa a negociar com Faraó e começa essa guerra e logo ele consegue libertar, a libertação própria dele, de Arão, e podem começar a negociar as demais. Ele libera uma palavra que é rema. Ele diz para Faraó, nem uma unha ficará. Você pode dizer isso? Nem uma unha ficará. Fala mais firme. Nem uma unha ficará. Fala para a pessoa do lado. Pergunta para ela, você vai, né? Quem vai com você? Fala para ela agora, não deixe nenhuma unha. A escolha é sua. Se você vai e quem você vai levar. Mas Moisés ele estava tão decidido a lutar por aquele povo, a trazer libertação ao povo, tanto as crianças quanto os de idade, e levar tudo que eles tinham direito, que ele liberou uma palavra a Faraó dizendo, nem uma unha ficará, Faraó. O inimigo muitas vezes olha para você e começa a negociar. E o que ele ganhar é lucro. Se você deixar um filho para trás, é lucro para ele. Se você deixar o seu projeto, o seu sonho, deixar um carro, deixar uma casa, o que você deixar, ele vai estar satisfeito. Agora você pode entrar nessa guerra, você pode estar nessa guerra com a convicção, com a palavra rema, de que nenhuma unha vai ficar. Nada, nada. Nenhum dos seus familiares vai se perder. Todos eles serão libertos, serão resgatados. Todos os seus familiares serão restaurados. Todas as suas famílias serão um exemplo, serão um modelo de família sacerdotal. Todos os homens serão sacerdotes, terão os melhores empregos. Todas as mães serão sábias, irão educar os seus filhos. Eu não sei o que você vai conseguir vencer hoje. Nós vamos orar. E eu não sei se hoje você vai sair daqui falando, estou liberto. Eu não sei se você vai sair daqui dizendo, como eu estava precisando de um refrigério. Como eu estava precisando de ânimo, de força. Eu estava tão cansado, eu tinha desistido de orar, eu tinha desistido de jejuar, eu tinha desistido de mim, eu tinha desistido de viver, eu tinha desistido da minha família, eu nunca mais ia entrar em uma igreja. E você pode sair daqui dizendo, o Senhor renovou as minhas forças, o Senhor trouxe refrigério, o Senhor me capacita para esta guerra, eu vou para a guerra e sou mais do que vencedor. Você pode sair daqui dizendo, eu estou liberto, nunca mais eu vou cair no mundo, nunca mais vou usar drogas, nunca mais vou beber, me prostituir, eu estou liberto. Você pode sair daqui hoje dizendo, os meus filhos vão. Mas eu acredito que Moisés, em nenhum momento ele abriu mão de nada. Porque eu ficava imaginando Moisés saindo do Egito. E pensando, olhando lá para trás, falando, puxa, as crianças. Eu não podia ter aberto mão das crianças. Eu não podia ter deixado as crianças. Moisés olhando, caminhando,
e refletindo e falando, as de idade. Foram os de idade que sofreram e que lutaram até hoje para que isso acontecesse. Foram os de idade que ensinaram, que nos instruíram na palavra. Poxa, toda a riqueza que o Senhor nos deu ficou lá atrás. Eu acredito que o coração de Moisés não ia conseguir. Eu acredito que o coração de ninguém aqui aguenta olhar para trás e ver os filhos, ver os de idade, ver as riquezas que o Senhor nos deu na mão do inimigo. Por isso não abra mão, não abra mão. Eu há muitos anos tenho essa palavra rema, nenhuma unha ficará. Uma palavra rema, ela tem uma força tão grande, que quando você fala ela, quando você ouve ela, quando ela ecoa no mundo espiritual, é como se toda a história estivesse acontecendo. É como se todo o poder e a autoridade, o próprio Deus estivesse sendo liberado. Que você possa sair daqui hoje com esta palavra rema. Que você possa sair daqui dizendo, os meus filhos serão libertos. Os de idade vão. Eu não vou abrir mão de um salário bom. Eu não vou abrir mão de ter um melhor emprego. Eu não vou abrir mão de caminhar com a minha família restaurada. De ter um ministério, de levantar as tribos. Nenhuma unha ficará. Gostaria que você se colocasse de pé. Que você fechasse os seus olhos. Se você tem estado cansado. Se é a primeira vez que você foi orar e sofreu ataques, retaliações, o diabo veio te confrontar de forma forte, dizendo que você não seria liberto, mas que você iria trabalhar como um escravo, de segunda a segunda, sem descanso, sem ter um trabalho digno, sem ter um salário digno, que você está cansado, que você quer vir mais à igreja, que você quer adorá-lo. Comece a pedir para que Deus restaure as suas forças. Senhor, eu te peço, Senhor, que esta noite, Senhor, os cansados e abatidos, os de idade, meu Pai, sejam renovados na Tua palavra. Que eles tenham o nome que está sobre todos os nomes. Que eles tenham, meu Pai, no seu sobrenome, Cristo. Que eles sejam a noiva de Cristo, meu Pai. Restaurada, restituída, forte. Receba força, receba unção. Fortalece, Senhor, as nossas mãos, para que não venhamos abrir mão da Tua obra, para que não venhamos tirar a mão do arado, para que não venhamos, meu Pai, parar no deserto e morrermos no deserto. Senhor, fortalece, renova, sopra, Senhor, o Teu renovo, refrigera a alma, traz, meu Pai, consciência, traz força. Você que é pai e mãe de família, começa a orar pelos seus filhos, começa a dizer que você não vai abrir mão deles, que você vai orar mais, que você vai jejuar mais, que você vai ser um pai firme, que educa, que ensina as leis do Senhor aos seus filhos, que não vai deixar os seus filhos na rua, que não vai deixar os seus filhos em casa, diante de uma televisão e de um videogame, mas que vai trazê-lo na casa do Senhor, que vai gerar no coração dele o entendimento, que vai ensiná-lo a ser um verdadeiro adorador, a vir à casa do Senhor e se derramar aos seus pés, e poder dizer, eu sou o filho do Deus Altíssimo. Senhor, cuida dos nossos velhos, dos de idade. Senhor, muitos estão cansados pelo trabalho, muitos estão cansados pela idade, pelas doenças, meu Pai, do tempo, pelo desgaste do corpo. Mas eu te peço, meu Pai, traz cura, Senhor, às juntas, aos ossos, às medulas, traz renovação de mente, que eles possam profetizar, que eles possam sonhar, em nome de Jesus, que recebam cura, meu Pai, na parte respiratória, na parte digestiva, que toda dor no corpo e nos ossos, na coluna, saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba cura, seja renovado, seja restaurado, que você possa caminhar, que você possa correr. Senhor, eu te peço pelas famílias. Senhor, fortalece as famílias, levanta homens sacerdotes, com uma unção sacerdotal, para que possam trazer o pão, o alimento, meu Pai, que sustenta o corpo, sustenta a alma e o espírito. Senhor, cuida das mulheres, para que sejam sábias, edificadoras, para que possam, meu Pai, te servir todos os dias da sua vida na sua casa. Senhor, eu te peço pelos jovens. Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus
todo espírito de desobediência, de rebeldia, todo espírito maligno que tenta roubar as crianças, que tenta roubar os jovens, inflamando os corações, colocando filhos contra pais e pais contra filhos, eu declaro agora, fora! Que venha, meu Pai, os dias de Elias, a qual a unção é derramada sobre todos, e o coração do pai se converte ao filho, e o coração do filho ao pai. Restaura as famílias, meu Pai, derruba as barreiras, retira a maldição. Senhor, eu te peço, meu Pai, por cada ministério. Senhor, nós não vamos abrir mão de nenhum projeto que o Senhor deu. Pai, a esses dias eu ainda meditava e lembrava das palavras que o Senhor deu, que o Senhor liberou por intermédio do nosso pastor. São palavras tão grandes, projetos, meu Pai, de vida, de gerações. Senhor, levantar igrejas, levantar, meu Pai, famílias. Oh Senhor, são tantos os projetos na área da saúde, na área do comércio, na área das crianças, do necessitado, na área de filhos de pastores, na área governamental. Senhor, eu declaro que nenhum deles ficará na mão do inimigo, que nenhuma unha ficará, meu Pai, que todos os projetos vão acontecer no devido tempo, debaixo das tuas poderosas mãos, e na unção e no respaldo do Deus que deu, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos ministrado. Senhor, eu te agradeço por cada palavra, por cada unção que o Senhor tem derramado, por cada unção nova, por cada porção dobrada que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, cumprir a tua palavra em nós e por intermédio de nós. Senhor, eu te peço, Senhor, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Tua palavra diz que os teus ouvidos estão inclinados, meu Pai, e que o Senhor ouviu esta oração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então aplauda ao Senhor.